Estamos aqui com Sandra Roncone. Você está aqui de espontânea vontade? Eu vim de espontânea vontade porque eu estou chegando no meu limite já. Sabe, eu fui ameaçada Por quem? por Daniela Roncone, a primeira dama de Cabedelo, que é minha irmã, para eu não procurar, eu e minha mãe na realidade, né? Para que eu não procurasse mais os bens do meu pai. Porque eu me recusei no dia 11 de agosto de 2020 a assinar um inventário extrajudicial, onde ela informa que meu pai só tem um único bem, uma única casa. Meu pai tem muitos outros bens. E toda vez que eu saio em busca de algum bem do meu pai que eu tenho um conhecimento, né? No dia seguinte ou no mesmo dia eu recebo uma ligação de um celular de número privado. Aqui, celular de número privado. Então eu tô cansada. Meu pai não só tem uma casa não. Meu pai tem 2 terrenos, lote 1 e lote 2, lá em Lucena, que ela apresenta uma certidão de doação, onde foi pago ITBI. ITBI não é doação, ITBI é compra e venda. Meu pai já estava doente em 2013. É tanto que a assinatura dele não condiz com a realidade. Você acha que houve falsificação, algo do tipo? Eu posso afirmar que doação é interceder. E para se fazer uma doação, eu, como uma das herdeiras, eu teria que assinar um documento concordando. E isso eu nunca assinei. É tanto que eu só vim saber dessa doação dentro do inventário. Pegando esse ponto que você falou anteriormente, no sentido de que seu pai deixou muitos bens. Esses bens que seu pai deixou para você, a sua outra irmã e além dela, realmente tem condições de dizer que vocês 3 seriam milionários pelos bens que seu pai deixou? Milionárias? Acredito que não. Mas meu pai tinha um bem de valores vultuosos. Ele tinha, eu não sei porque, eu já pedi prestação de contas do inventário e ela se nega a apresentar. Meu pai tinha 2 apartamentos no Rio de Janeiro. E um deles era no condomínio Riviera de Fiore. Um condomínio de alto padrão, que há 2 anos atrás o apartamento, o valor mínimo era de 1.300.000. Tem uma casa, essa 140, na José Elisiário da Silva, que gira em torno de 1 milhão. Para o padrão de vida que ela leva, enquanto a partida você que tem que cuidar da sua mãe, em que você deixa claro que você sofre com a sua mãe, sofre moralmente, ela faz coisas que poderiam ser com você, poderia até passar despercebido, mas quando faz com a sua mãe, evidentemente está atingindo a própria genitora dela e sua. Exato. A esse respeito, o que é que você tem a dizer? Quando eu e minha mãe fomos à delegacia, né, fazer a denúncia, porque nós 2 fomos ameaçadas, e depois que eu comecei a procurar esses bens, eu fui ameaçada junto com a minha mãe, que se eu continuasse procurando os bens do meu pai, eu ia levar uma surra, pior do que o que ela já tinha feito anteriormente em Campina Grande. Véspera de Natal, meus filhos pequenos, na casa da minha mãe. Meu pai estava estacionando no carro quando elas 2 entraram. Quem seria essa outra pessoa? A outra é minha irmã, que mora no Recife, a Graziela Roncone Souto. Então elas 2, Daniela Roncone, se juntaram. Graziela me segurou as mãos por trás. A Daniela ficou me esmurrando na cara. Minha mãe tentou apartar, levou murro também, certo? Meus cabelos tudo na mão delas. Né? E quem saiu apanhando fui eu. Isso foi véspera de Natal. Acabou o Natal da minha mãe, acabou o Natal do meu pai, meus filhos, tudo pequeno vendo isso. Hoje não existe polícia, alguma coisa do tipo? Não, porque minha mãe não deixou eu registrar, porque seria uma vergonha. Meu avô era juiz em Campina Grande, era professor da universidade, entendeu? Então... Na questão desses processos em si que ela move contra você hoje, tentando provar que você é, entre aspas, muitas aspas, patinho feio dessa história, você deixou claro em alguns momentos que ela tem usado testemunhas que você julga e isso são testemunhas falsas. Você poderia enumerar algumas dessas pessoas ou você prefere, por enquanto, deixar a cargo da justiça algum segredo de justiça nos processos? Pode ser falado ou não?
Olha só, eu posso dizer que nenhuma delas nunca viram um contra-cheque meu. Eu trabalhava, eu tinha empresa, então eu tive que dar baixa na minha empresa e abrir uma nova microempresa. Nesse contexto das testemunhas, há algum cargo comissionado, alguma pessoa que sirva a Prefeitura de Cabedelo na condição de cargo comissionado ao atual prefeito, que é o esposo dela? Tem sim. Secretário? Eu não sei dizer qual é a função dela não, mas essa pessoa que se apresentou como testemunha nunca participou. Ou seja, essas pessoas não tinham vida particular com vocês, não tinham amizade, mas de repente, do nada, por um cargo comissionado, apareceram e se colocaram na condição de serem amigas da família, pessoas que conheciam a história e estão testemunhando contra você e em favor dela, é isso? Exatamente. Testemunhando em favor dela sem nunca ter tido uma conversa comigo. Você se sente injustiçada, Sandra? Muito. Para completar a pergunta, injustiçada assim, em relação ao que a sua irmã está fazendo com você e o que você está encontrando da justiça, por exemplo, com relação à sua mãe, que é uma cidadã idosa, passando já dos 77 anos. Você acha o comportamento dessas pessoas com relação à sua mãe, especificamente, aí, com o Estatuto do Idoso e outras leis que protegem o idoso, você acha justo o que está acontecendo com ela? Você tendo que passar praticamente 24 horas da sua vida cuidando da sua mãe, enquanto a sua irmã, pensando somente então pelo que você relatou, nessa tal herança, nessa herança milionária deixada por seu pai, você acha justo o que está acontecendo com relação aos poderes que estão aí julgando um e outro lado? Olha só, minha mãe já tem 79 anos de idade. Minha mãe é cardíaca. Tem quase 2 anos que eu vou a médico, mês sim, mês não. Nesses últimos 6 meses, minha mãe a cada 2 meses está fazendo mapa. Ela dá assistência? Nenhuma. Existiu a audiência lá, minha mãe entrou na sala de audiência e não deram nem um bom dia à minha mãe. Isso você se refere à sua irmã? Ela não sequer cumprimentou a sua mãe? Entrou lá na sala de audiência lá, na parte dela. Sandra, tem uma questão fundamental que é aquela propriedade da guia. Nós tivemos acesso a alguns documentos em que a própria Prefeitura de Lucena dá uma documentação diferente daquilo que a sua irmã, no momento, no princípio do início do processo de inventário, alguns documentos diferem da realidade pretendida por ela. Inclusive, depois, a própria Justiça reconheceu que ela não poderia continuar inventário dos bens. Na sua avaliação, dentro daquilo que você conhece, você tem conhecimento mais do que qualquer outra pessoa e isso seria, assim, um desvio de finalidade processual em relação a um processo de inventário e já passaria a ser, por aquilo que vem se apurando até o presente momento, um enriquecimento ilícito por parte talvez do marido ou dela própria? O que eu posso afirmar com relação aos terrenos de Lucena é que foi feita uma escritura de doação, onde deveria ter sido pago IPCMD, mas aqui está dizendo ITBI. A prefeitura me informa que ITBI está escrito bem claro aqui, natureza, compra e venda. Como é que meu pai faz uma doação pagando ITBI, com o valor do terreno bem irrisório? Os dados do terreno doado não batem com os dados do terreno de meu pai. Ele ainda não havia comprado esses terrenos quando foi feita essa doação em nome dele. Foi nesse período que ele pudesse sequer assinar uma documentação nesse sentido? Ele tinha Parkinson, doença de Alzheimer. Todo esse documentação que você passou aqui para nós... Ele já estava doente. Com todas essas comorbidades que é apresentado no documento? Já. Material gravado com você, repassado então às autoridades que vão investigar, evidentemente, tudo isso que você está deixando claro aqui. Mas o ponto crucial aí é justamente isso aí. Ele não teria a mínima condição de assinar nenhuma documentação. Não, ele não tinha a menor condição de assinar nenhuma documentação, até porque eu tenho as assinaturas deles em documentos oficiais, como passaporte, outra, isso não é a assinatura do meu pai. A carteira de habilitação dele está lá, um garrancho também de rubrica, um garrancho que também não era como ele assinava. Comprovada essa falsificação, o que é que você espera das autoridades que vão ter acesso a esse documento agora em vídeo gravado por você? Eu espero que as autoridades façam justiça, principalmente das de Cabedelo, Ministério Público, Federal, GAECO, todas as autoridades. Eu imploro a essas autoridades que faça justiça, que procure ver
esses patrimônios, que forma foram adquiridos em patrimônio do meu pai, que foi transferido para o nome dela, utilizando uma procuração particular. Quando os cartórios informam que só se aceita esse tipo de coisa com procuração pública. E como é que ela conseguiu transferir um patrimônio que é do meu pai, passar para o nome dela, utilizando só uma procuração particular? O imóvel está em Cabedelo, a escritura foi feita em Rio Tinto. Não tinha nem dinheiro para comprar isso aí à vista. Eu acredito que não tinha esse dinheiro. Por que não registrou em Cabedelo? As autoridades intervenham, procure ver o que está acontecendo. As pessoas que vão ver esse documento em vídeo, principalmente o pessoal do Ministério Público, o pessoal que cuida do idoso em relação à sua mãe, que vem sofrendo também nesse processo aí, dizem que tem que serem provocadas. E evidentemente que vão ser provocadas, porque essa documentação vai passar para as mãos dele, vai ser publicada, tá certo? Nós vamos levar a publicação, deixar isso público. Com a sua autorização, você nos autorizou desde o início, você deixou claro que você estava fazendo isso de espontânea vontade, nos procurou. Estamos aqui justamente para trazer a verdade, abrindo espaço para o outro lado também, se quiser falar da sua versão, vai ter a versão que eles quiserem dar. E caberá, então, à justiça chegar a uma conclusão. Mas, a partir desse momento, eu, como jornalista, como uma pessoa que vivo do jornalismo investigativo, eu deixo claro que você se sente ameaçado ao ponto de, se acontecer alguma coisa agora, nesse exato momento com você responsabilizaria as pessoas que estão em volta da sua irmã ou ela própria? Eu estou aqui, entendeu? Expondo a minha vida, expondo a minha imagem. Porque eu estou com receio, eu estou com medo. Não consigo mais sair, eu não consigo fazer. Eu tenho o tempo todo que sair com minha mãe ou com alguém. Eu não posso sair sozinha de casa. As pessoas, Sandra, não saia à noite, não saia de casa à noite. Então isso é vida? Eu estou com medo de sair de casa e acontecer alguma coisa com a minha vida, eu vou responsabilizar ela sim. O coordenador-geral do Ministério Público no Estado da Paraíba, que apelo você faria a ele nesse momento agora? As autoridades de segurança como um todo. Eu faço apelo a todos os órgãos, né, que olhem as documentações, né, leiam as documentações com um olhar de justiça. As documentações estão aí, foram pegas em cartórios. Nossos agradecimentos por você nos ter acompanhado até esse presente momento.